Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta depois de um mês sem gravar vídeos. Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre os continentes do mundo. Bem, vocês já devem saber que a Terra é dividida em 6 continentes. São eles por ordem de tamanho: Ásia, África, América, Antártica, Europa e Oceania. Todos os continentes são banhados por pelo menos um dos 5 oceanos que existem. Nesse vídeo vamos ver também as características básicas mais importantes sobre cada um dos continentes. Então, vamos lá! Bem-vindos ao Falando de Geografia. Eu me chamo Jonilde Bonetti, sou professora de Geografia e vamos para a aula. Gente, como vocês já sabem, os continentes, como eu falei para vocês, são 6. Aqui vocês veem na imagem como está dividido eles dentro do planeta Terra: América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártica. Bem, vocês sabem que nem sempre foi assim. Se a gente for considerar o passado geológico do nosso planeta, há tempos atrás esses continentes formavam um único bloco chamado de Pangeia. Aproximadamente 250 milhões de anos até hoje, ele vem sofrendo transformações e ele foi se dividindo e formando o que temos hoje, que são esses continentes. Essa transformação é uma prova de que os continentes não são estáticos, ou seja, eles não ficam parados, estão sempre em movimento. Agora vamos falar em particular de cada um desses continentes. Vamos começar com a Ásia. É o maior continente. Um terço das terras continentais estão na Ásia, ou melhor, constituem a Ásia. Mais de 44 milhões de quilômetros quadrados corresponde aí a esse território. A Ásia tem ligação direta com a Europa. Por isso, você já deve ter ouvido a expressão Euroásia. Não há uma divisão entre a Ásia e a Europa. Uma divisão física que eu falo, assim como a gente tem uma divisão entre a Oceania e a Ásia, por exemplo. Então, trata-se de um único bloco e aí eles fazem uma divisão por linhas imaginárias aí para dividir esses territórios, beleza? A Ásia, ela vai ser banhada aí pelos oceanos Índico, Pacífico e Ártico. É dividida em 50 países independentes, 7 territórios dependentes, ou seja, que ainda não alcançaram autonomia política. O maior país na Ásia é a Rússia e o menor país é Maldivas. Trata-se de um continente mais populoso, aí, com 4,6 bilhões de habitantes. Este continente é o mais populoso devido ao fato de nele se encontrar 2 países mais populosos do mundo, que é a China e a Índia. Então, por isso que a gente tem aí um grande adensamento populacional. Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar de América. A América é nosso segundo maior continente, com 42.189.120 quilômetros quadrados. Vai ser banhado aí pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Esse continente ele é constituído por 35 países e 18 territórios não dependentes. Existem 2 formas clássicas de divisão da América. A primeira a gente chama de divisão histórica ou histórica cultural, que a gente divide a América em 2 partes: a América anglo-saxônica, que compõe os Estados Unidos, que teve como colonizadores os ingleses e os franceses, e foi uma colonização de povoamento. E aí a gente tem a América Latina, que começa aí do México e vai até a América do Sul, que abarca aqui o Brasil e os demais países da América do Sul, que foi colonizada por espanhóis e portugueses. E essa colonização foi uma colonização de exploração, que vocês vão ver aí nas aulas de história, que esse tipo de exploração tem relação direta com o desenvolvimento desses países atualmente, ok? Outros nomes que a América leva é o Novo Mundo, as Américas. Outra divisão que eu coloco para vocês é a divisão geográfica. A América é dividida em 3 partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Vamos ver aqui como é que fica cada uma delas. Quando a gente fala de América do Norte, a gente pega aí 579 milhões. Deu uma trocadinha aqui, ó. Mas vamos lá, eu errei na formatação, mas aqui a gente tem uma área de 24.710.000 quilômetros quadrados de América do Norte e a população que é de 579 milhões de habitantes, beleza? E a língua falada é o espanhol, o inglês e o francês, que a gente vai encontrar aqui na América do Norte. Aí as fronteiras que a gente tem aqui da América do Norte são ao sul com a América Central, na fronteira entre o México
e a Guatemala, Belize. Ao norte, a gente fronteira com o Oceano Glacial Ártico. E a leste, a gente tem aí fronteira com o Oceano Atlântico e a oeste com o Oceano Pacífico. Nós vamos agora para a América Central. Ela ocupa aí 731 mil quilômetros quadrados, tem uma população de aproximadamente 75 milhões de habitantes. A língua falada, né, na América Central, gente, tem o espanhol como idioma oficial, mas tem outras línguas, como o francês, o inglês e o holandês. As fronteiras que a gente vai ter aí, ao norte, pela península de Yacu, no México, e ao sul, pela Colômbia, limita-se ao sul, a gente tem fronteira com a Colômbia, a oeste com o Oceano Pacífico, a leste com o Oceano Atlântico. Nessa América Central, nós vamos encontrar 20 países, o maior deles é o maior dos países da América Central é a Nicarágua, e o menor é São Cristóvão de Nível. Bem, gente, e essa aqui é o resumo da América Central. Depois dela, a gente vai encontrar a América do Sul, que tem uma área de aproximadamente 17.850.568 km², a população de aproximadamente 358 milhões de habitantes. A língua falada tem o português, o espanhol, o guarani, o inglês, o holandês, o francês e diversas línguas indígenas. A fronteira ao norte, a gente tem a Suriname, Guiana, Venezuela e o território pertencente à França, que é a Guiana Francesa. E a noroeste temos a Colômbia, a oeste temos o Peru e a Bolívia, a sudoeste temos Paraguai e Argentina e a sul Uruguai. Beleza? Na América do Sul, a gente tem 12 países, o maior país é o Brasil e o menor país é o Suriname, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte, vamos passar. Agora, nosso próximo continente é a África, é o nosso terceiro maior continente, cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. Ela vai ser banhada pelos oceanos Índico, Atlântico, além do mar Mediterrâneo ao norte. Oficialmente, ela é dividida em 54 países. Existem muitos dialetos de origem africana, mas além deles a gente tem também outras línguas como árabe, inglês, francês, português e espanhol. Na África, o maior país que a gente vai encontrar é a Argélia e o menor é, desculpe minha pronúncia, Seychelles. E é isso, aqui a gente tem o nosso continente africano. Vamos para o próximo. Agora vamos falar de Antártica. É o nosso continente gelado, o quarto maior do mundo, 14 milhões de quilômetros quadrados. É um continente mais diferente dentre os que a gente já falou até agora. Por quê? Porque ele não é povoado. Não existe ali pessoas que foram originárias daquele território. O que acontece dentro desse território? Houve um tratado chamado Tratado da Antártica em 1959 que estabeleceu a não divisão desse continente entre países e isso garantiu a ele apenas a exploração para fins científicos, ou seja, nem pode povoar e nem pode dividir politicamente a Antártica. Os países têm lá a sua base de pesquisa científica, como o Brasil possui a dele, que a base é chamada de Estação Antártica Comandante Ferraz, onde cientistas brasileiros vão para fazer pesquisas sobre o ambiente da região e tudo mais. Mas não pode ser habitada como os demais continentes, tá, gente? E aí vamos para o nosso quinto continente, que é a Europa, também chamada de Velho Mundo. É o quinto maior, como eu falei, possui uma área de 10 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente. A Europa é bem pequena, gente. A gente vê ela grande no mapa porque existe uma distorção cartográfica para fins educativos, para a gente visualizar a Europa dentro do mapa mundo, tá? Ela é banhada pelos oceanos Atlântico, Ártico e além do mar Mediterrâneo, pelo sul. Na Europa, a gente vai encontrar 50 países e 8 que são dependentes. O maior país é a Rússia, que também se encontra na Ásia. Lembra que a gente falou já da Rússia na Ásia? Como menor país, o estado do Vaticano. A Europa é marcada por um forte processo de envelhecimento populacional. Com relação à língua, a gente vai encontrar o alemão, o francês, o inglês, o turco, o italiano, o espanhol, o português. São alguns dos idiomas que vão ser encontrados na Europa. Fronteira. A oeste, a gente vai ter fronteira com a Ásia, a norte com a África, a leste com o Oceano Atlântico e ao sul com o Oceano Glacial Ártico. Agora vamos para o nosso sexto e último continente. Mas eu vou te fazer um pedido, por gentileza, se tu gostou desse vídeo até aqui, se ele tá te ajudando de alguma forma,
clique em gostei, compartilhe, divulga com os amigos, porque isso vai ajudar a entender que vocês estão gostando dos vídeos, e aí eu vou produzir muito mais conteúdo e também vai me ajudar no crescimento do canal, tá, gente? Obrigadão, desde já agradeço para quem for curtir, quem for me seguir. E vamos para Oceania. Com relação à Oceania, ele é o nosso menor continente aí. O que a gente vai ter? 9 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente. Uma população aí de aproximadamente... Gente, a área total vai variar. Alguns escritores falam 8,5 milhões de quilômetros, outros arredondam para 9 milhões de quilômetros quadrados. Então, fica aí nessa média, tá? Porque é um valor aproximado que eles fazem para dados estatísticos. E com relação à população, é de aproximadamente 46 milhões de habitantes, tá? Põe nessa faixa aí também. A língua falada é o inglês, o francês e vários de outros idiomas locais. Fronteira são os oceanos Índico, Pacífico e o continente asiático. A Oceania tem 2 países principais, que é a Austrália e a Nova Zelândia. Normalmente, quando se fala de Oceania, esses são os 2 primeiros países que se vêm à mente. Lembra lá do filme Procurando Nemo, que a Dory e o pai do Nemo vão para a Austrália? Então, são os maiores, então... Economicamente são os mais importantes, os mais visitados, os mais desenvolvidos. A Oceania também ela é formada por milhares de ilhas menores, que existe uma divisão para essas ilhas, que é Micronésia, Polinésia e Melanésia. A Oceania também é chamada de Novíssimo Mundo. Entre os continentes, ele é o mais novo, o mais jovem. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Tem mais vídeos no canal, então procurem lá e até a próxima. Tchau!